Um dos lugares que melhor sintetizam o caldeirão de misturas étnicas, culturais, de cores e sabores nos 120 anos de Campo Grande é a Feira Central, também conhecida como Feirona. A feira, que tinha uma longa história em outro endereço, se instalou no início dos anos 2000 na esplanada ferroviária, apresentando artesanato, comércio popular e atrações culturais e gastronômicas. Em centros comerciais, como shopping centers, é comum que as lojas estejam em primeiro plano e a praça de alimentação seja um momento secundário, um acessório. Mas sabe aquela história que conta que muitas vezes uma paixão te pega pelo estômago? Isso talvez explique por que a Feira Central de Campo Grande tem exatamente o perfil contrário. A principal atração são os restaurantes, é o espaço gastronômico da feira. E entre os sabores desse centro turístico e da gastronomia popular, um dos mais característicos, ao ponto de ser reconhecido como patrimônio cultural de Campo Grande, é o soba. Originário da ilha de Okinawa, no Japão, o soba chegou em Campo Grande em 1909, com os primeiros imigrantes japoneses que chegavam à Cidade Morena para trabalhar nas obras da Ferrovia Noroeste do Brasil. Jade é um exemplo de descendente de japoneses que conta que a história do soba em Campo Grande se confunde com a história de sua família de imigrantes. Nós vamos conversar agora com a dona Jade Tamaciro. Ela é descendente do povo de Okinawa, que tem uma colônia tão viva, tão ativa em Campo Grande, tão expressiva, que traz tantos costumes que acabaram fazendo parte da cultura de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul, que vai falar um pouquinho para a gente sobre esse prato tão apaixonante, que é um das mais marcantes figuras da cultura em Campo Grande. Já virou até patrimônio de Mato Grosso do Sul e de Campo Grande, não é, dona Tamaciro? Sim, já virou patrimônio, assim, um prato que vem de muito tempo, né? De muitos e muitos anos. Isso é um reflexo de como a colônia japonesa e de Okinawa foi recebida aqui em Mato Grosso do Sul, ao ponto de fazer parte da cultura e ser tão influente na cultura sul-mato-grossense. Essa receptividade traz em troca a vontade de agradar e acolher que a colônia japonesa e os cozinheiros japoneses oferecem assim, de forma tão bonita? Eu acho que sim, né? Vem dos avós, essa reunião, né? Reunir os amigos, né? Na época antiga. E hoje a gente trabalha com isso. Eu acho que é um retorno, né? Compensa, né? Compensa a gente fazer isso, que quando os meus avós vieram, foram bem recebidos. Então chega a nós, né? Descendentes, fazer o mesmo. Há tradições que não mudam, outras se renovam. E há aquelas que se adaptam ao gosto local. Esse seria o caso de um prato tradicional, originário de Okinawa, no Japão, mas que em Campo Grande ganhou um jeitinho sul-mato-grossense. Hoje a gente foi se adaptando ao tempo, né? A cultura, né? Então hoje ele é feito com carne bovina, o caldo, mas tem as carnes separadas, que é carne bovina, carne de porco, carne de frango, e também a gente faz com dobradinha, né? Tem com carne de espetinho quando a pessoa pede, então a gente procura agradar a todos da melhor forma possível. E o soba não é o único exemplo de culturas de outros povos que foram acolhidas e que passaram a fazer parte da história de Campo Grande. Outro exemplo é o caá dos guaranis, a erva mate do tereré. Rubens é um colecionador de bombas, cuias, guampas e de todo tipo de objeto ligado ao tereré. E também de histórias. Ele nos contou que Campo Grande provavelmente não teria sido maior que Nhoaque, município de 14 mil habitantes, ao qual pertenceu no passado, muito menos capital de Mato Grosso do Sul, se não fosse a caá dos guaranis, a erva mate. E o que acaba acontecendo com essa história? Como a linha férrea não entrou dentro desta área que a Companhia Mate Laranjeira detinha a posse, a linha férrea foi desviada para um pequeno município chamado Campo Grande. Então, à época, com 5 mil habitantes. E o que passou a acontecer? A linha férrea chega a Campo Grande, transforma Campo Grande em um polo comercial. No começo do século XX, a Companhia Mate Laranjeira dominava a produção da cultura no estado e escoava a produção pelo Rio Paraguai via Porto Murtinho.
e com a pressão econômica e política, impediu que o governo federal da época levasse a ferrovia para Maracaju, região agrícola mais produtiva do estado. Assim, os trilhos trouxeram o progresso para Campo Grande, mudando o destino da cidade morena. E Campo Grande, por ter o entroncamento à linha férrea sai de Campo Grande em direção a Corumbá em 1914 e depois que não existe mais o poderio da Mate Laranjeira, a linha férrea entra na região de Maracaju, passando por Maracaju, chegando a Ponta Porã. Assim, segundo o professor e pesquisador, o ritual da roda de tereré, em que campograndenses e sul-mato-grossenses dividem bons momentos que podem se estender em horas de conversa, foi bem antes de se tornar uma tradição de gerações daqui, um divisor de águas na história de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul. A gente vê apenas como um simples hábito, né, de pessoas, de amigos, de jovens tomando tereré numa calçada, se refrescando, uma maneira de se hidratar. Mas o tereré ele tem uma história econômica, política, administrativa, geográfica muito bonita para o nosso estado. Esse é um pouco da história do caá dos guaranis, a erva mate, que nós conhecemos como tereré, que conquistou paraguaios, brasileiros e hoje ultrapassa fronteiras, conquistando cada vez mais fãs no Brasil e no mundo. E que teve um papel tão fundamental na história da pequena vila de Campo Grande, que um dia se tornaria a capital de Mato Grosso do Sul e a capital do tereré. A paixão pelo tereré é algo tão presente na cultura do campograndense que sempre surge alguma novidade curiosa ligada a ele. É o que registrou a repórter Juliana Casanato com uma receita, no mínimo, inusitada: o brigadeiro de tereré. Me conta como é que surgiu essa ideia, né? Já que você já é desse ramo, claro que você quis sempre aprimorar, mas surgiu de uma ideia de uma brincadeira entre amigas, como é que foi? Isso, foi uma brincadeira entre amigas. Nós estávamos falando de brigadeiro, ela é uma amiga cliente, né? E ela gosta muito dos meus brigadeiros. E ela falou assim, Ana, que tal você inovar? Tem tanta coisa que é daqui, da nossa cidade, né? Tem a sopa paraguaia, tem a chipa, tem o tradicional sobá daqui, né? Ela falou, faz um brigadeiro de tereré. Eu falei, de tereré? Podia ser de uma fruta, né? Ela falou, mas de fruta todo mundo já faz. Já tem vários tipos de brigadeiro aí, de frutas. Vamos fazer do tereré. Eu abracei a ideia, eu gostei bastante e tá aí o resultado. Oferecimento: cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Campo Grande. E New Line Sistemas de Segurança. Dê tranquilidade para a sua vida. 4002-6767.